promessa sobre nós. Jesus disse que se estivéssemos reunidos, 2 ou 3 que fossem, em nome dele, ele estaria presente. Eu confio nessa promessa. E ele está presente hoje aqui. Glorifique ao Senhor aí. Foi para isso que viemos. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, porque Tu és digno da nossa adoração. Recebe o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Meu querido cunhado Elias, as suas meninas eu disse que depois eu dava um cheiro para cada uma, certo? Não fica com ciúme não, viu? Certo? Mas o amor, você sabe que... Queridos, a nossa celebração hoje está sendo transmitida pelo YouTube e também por isso sendo gravada. Então eu quero aproveitar para fazer um registro de alguns agradecimentos, e à medida que eu quero contar como nós chegamos a esse produto final, que é esse livro, para a glória de Deus, como foi a construção disso aí. E pela construção disso aí, eu vou agradecendo aos poucos. Só que para eu começar a falar sobre isso, eu preciso voltar bem antes. Todos vocês, se não todos, mas a absoluta maioria, conheceu meu pai. E muitos de vocês, e digo se existe orgulho santo, esse é um deles, viu? Muitos de vocês tiveram o privilégio de ter sido pastoreado por ele. E vocês vão se lembrar que um dos temas que meu pai mais gostava e mais falava era sobre as últimas coisas, os tempos que ainda nos aguardam, o livro de Apocalipse, essas coisas. Lembra que ele falava muito disso? Mas esse era meu pai. Eu cresci ouvindo isso e aprendi com certeza muita coisa com ele. Mas deixa eu dizer logo, quem escreveu fui eu, não foi meu pai. Temos estilo diferente, cada um respeita o seu. Eu fui para o seminário, estudei, me formei, ordenado pastor, e o livro de Apocalipse, como livro da Bíblia, ficou entre uns de outros tantos, e nunca dei tanta ênfase a ele como o meu pai dava. E eu estou começando a citar com o meu pai de propósito, porque eu disse que ia fazer os agradecimentos. Então eu começo agradecendo, claro, ao meu pai, pela inspiração. O tempo passou, e como foi que eu cheguei então a Apocalipse? Quando eu tive a oportunidade de fazer o mestrado em teologia, e a minha ênfase, o meu trabalho de pesquisa tem a ver com culto, com adoração, com essas coisas, e então eu coloquei esses óculos, esse filtro, e fui à Bíblia. E confesso a vocês, fui surpreendido com o livro de Apocalipse. Não há na Bíblia, vou tirar o livro de Salmos, claro, nem um livro tão festivo, tão alegre, tão vibrante como o livro de Apocalipse. Junte-se a isso, a essa descoberta, depois disso, ou pouco depois disso, eu tive a oportunidade de fazer uma série de estudos aqui na PIBA. Vocês lembram, na terça-feira, né? E caminhamos com esse texto, e eu tive que investigar e produzir, porque uma coisa é você estudar, outra coisa é você dar aula sobre alguma coisa. E então eu recolhi material, e quando estava terminando os estudos aqui com o pessoal aqui da igreja, eu disse, eu vou escrever sobre isso. Eu vou
topar esse desafio. E comecei a escrever. É claro que nesse período todo já falei de Elda. Se não sou abençoado, porque Deus me deu Elda para me sustentar em oração, tinha largado no meio do caminho, mas graças a Deus pela vida dela. Também André, você, né? Diga se eu não sou de sorte. Tem uma mulher dessa e um filho desse, né? E então comecei a escrever. No Brasil, ninguém vive disso. Então, a gente vê por aí afora o povo dizendo: fulano de tal autor se recolheu lá e 6 meses escreveu. Do dia em que eu sentei e comecei a escrever até o ponto final, me consumiram, graças a Deus, 7 anos de trabalho. Quando terminei, agora vem o outro desafio, a publicação. Aí entra o outro agradecimento. Eu fui falar com o meu amigo Alcebiades Mangueira, a Tassiana está bem ali, Mangueira já está lá embaixo, em posição. Quando a gente terminar, a gente vai lá para a quadra, que Mangueira está esperando a gente lá, né? E eu cheguei com o material e mostrei para Mangueira, e Mangueira olhou e disse: pode deixar que a gente publica. Tenho que registrar de público a minha gratidão a Mangueira. Ele foi fundamental nesse processo de negociação com a editora, com conversa e de me botar nas portas certas. Então, para esse material estar pronto, para esse material estar aqui com qualidade, Mangueira tem orado muito pela vida dele, viu, Tassiana? Graças a Deus, a ajuda dele foi inestimável, né? A igreja, claro, agradecimentos e essas coisas todas. Mas aí o livro ficou pronto. Tu és digno. E eu tenho pensado nisso, e eu tenho olhado, e tenho conversado, e, claro, uma das coisas que me chamou a atenção no livro de Apocalipse, à medida que eu estava escrevendo, é que Apocalipse é um livro apressado. Diga que João estava na carreira para escrever esse negócio. O texto diz lá no primeiro capítulo que ele teve uma visão compreendo eu, e se você pensa diferente, não vai ser aqui que a gente vai discutir, que João naquele domingo, ele teve a visão completa, ele viu tudo em 3D de uma vez só. E recebeu uma instrução para escrever, e essa instrução era para que escrevesse logo, porque o tempo estava se cumprindo. Você imagina a carreira para ele escrever. E ele atropelou um bocado de coisa, e tem um bocado de coisa que a gente não sabe direito, porque ele não disse. Mas o principal ele disse. É que nesses tempos em que estamos vivendo, é tempo da gente adorar a Deus. É tempo da gente entender que o nosso caminho e o nosso destino é a adoração. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, claro, e eu quero ler um trecho aqui para vocês, e vou pedir que deixe a Bíblia aberta, que eu quero compartilhar um pouco com vocês, capítulo 4. O capítulo 1 é a chamada visão inaugural. Ele botou o versículo 1 porque eu não disse o versículo, né? Então tá certo. É o verso 11. Chego já no texto. O capítulo 1 é a chamada visão inaugural, que ele tem a visão do Filho do Homem, né? Que é a visão principal, que ele vai dizer quem é o personagem principal, ao redor de quem circula toda a visão. Os capítulos 2 e 3, não vou falar Apocalipse todo hoje não, viu? Pode ficar sossegado. Os capítulos 2 e 3, pensou que eu ia falar tudo, né? Até Apocalipse é muita coisa, até o fim. Os capítulos 2 e 3 são as cartas, e quando a gente chega no capítulo 4, aí começa Apocalipse como a gente está acostumado. As visões, as narrações, aquelas conversas todas. Mas antes de qualquer
catástrofe, antes de qualquer ameaça, antes de qualquer desgraça, e quando se fala em Apocalipse é só isso que fala, a primeira coisa que João começa para valer é ele dizer: eu vi um grande trono, e sobre o grande trono havia alguém sentado, e ao redor desse grande trono haviam outros 24 tronos secundários, e nesses tronos secundários 24 anciãos. E esses 24 anciãos, junto com os 4 seres viventes, eles adoram a Deus. Antes de qualquer narrativa, antes de qualquer expectativa, antes de qualquer desgraça ser anunciada, antes de qualquer coisa, João vê a adoração a Deus. Porque é disso que o texto fala. Claro que vai haver coisas ruins, desgraças haverão de acontecer, pestes, guerras e etc. Mas isso aí é o desvio da história. O ponto central, há alguém sentado sobre o trono. E esse alguém deve ser adorado. Mas chama a atenção que os 24 anciãos que estão sentados ao redor do trono, num determinado momento, tiram as suas coroas e colocam as suas coroas diante do trono do Altíssimo. Não são obrigados a fazer isso. Não há uma ordem sobre esse assunto. Mas eles entregam. Cantamos há pouco: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Foi o que os anciãos fizeram, colocaram as suas coroas à disposição do Altíssimo. Então eles cantam: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse começa com um brado de adoração. O que está sentado sobre o trono, tu és digno de receber toda a glória, honra, poder. Por quê? Porque criaste todas as coisas. Há uma dignidade essencial em Deus, e diante dele nós nos prostramos voluntariamente. Esse é o desafio de Apocalipse. Precisamos reconhecer que ele é digno de adoração, porque ele criou tudo que existe, que você vê e que você não vê, que você sente e que você não sente, que você percebe e não percebe. Tudo que já aconteceu, está agora acontecendo ou ainda vai acontecer, está sob o controle e o domínio daquele que é digno. E Apocalipse me desafia a adorá-lo. Quando eu leio esse texto, eu descubro que a igreja de Cristo, na sua caminhada, precisa adorar. Se fizer isso, está no bom caminho. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é o dono, a Ele pertence tudo o que existe. Mas no capítulo, isso é o capítulo 4, no capítulo 5, é apresentado a João um livro que está completamente enrolado, lacrado, com 7 selos, e ninguém pode abrir os selos. E um dos anciãos pergunta para João: quem é digno? Olha a palavra, quem é digno? Quem tem capacidade, dignidade suficiente para desenrolar a história e fazê-la acontecer? E João disse que quando não viu ninguém, ele começou a chorar, porque se ninguém tem o controle da história, se vivemos ao léu da sorte para ver o que vai dar, bate um desespero, bate uma ansiedade. João está desesperado, porque a história está largada. Mas no capítulo 5, um dos anciãos chega para João e diz assim: calma. O leão de Judá tem autoridade para abrir os selos. E sobre leão não precisa nem explicar a figura. É só falar em leão, você imagina um animal poderoso, portentoso, aquele que, quando chega, o rei da floresta, não é assim? O leão da tribo de Judá.
Então ele respira fundo. Agora eu sei que tem gente, tem um Deus todo-poderoso que controla a história. A minha história está nas mãos do Todo-Poderoso. Mas eu gosto desse texto, e esse para mim é um dos mais belos. Eu tenho dificuldade de dizer qual é o melhor texto de Apocalipse, mas eu gosto demais dele, e é por onde eu trabalho o texto. Quando João ouve o leão da tribo de Judá, ele está aqui olhando para o ancião. Aí o texto diz que ele se vira para olhar, e ele imagina, vou ver agora o leão. Lembra de Nárnia? O leão é ele, o Todo-Poderoso, o que comanda a história, o que faz e acontece. Nada escapa do seu controle. A minha vida, a minha história, a minha igreja está na mão do leão de Judá. Mas nesse momento o João se vira, e o que ele vê? Um cordeiro. Porque o leão da tribo de Judá é também o cordeiro de Deus. Mas o texto diz que não era só um cordeiro, mas é um cordeiro que estava ferido e que foi morto, mas reviveu. Porque aquele que tem o controle da história é aquele que se dá por amor e morre em meu lugar. E ele reconstrói a minha vida. Isso é Apocalipse. É João dizendo, igreja de Cristo Jesus, presta atenção. O dono da história é o que deu a vida em seu lugar. É por isso que ele é digno de nossa adoração. Deixa eu botar o texto aí. 5... Começa aí 8, 9 e 10. Ao receber os 4 seres viventes, 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. E cada um deles tinha uma harpa, não é? Viu, ali? Você já está no violão treinando para fazer parte dessa equipe, viu? E taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. É a sua equipe, viu, Elda? E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gentes de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituístes reino e sacerdote para nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Sabe por que adoramos a Deus? Porque adoramos o Cordeiro? Porque ele é digno, porque conquistou essa dignidade ao se entregar na cruz, e com o seu sangue comprou gente como eu, que não merecia estar aqui. Quando eu apresento a Deus como prova de gratidão, tu és digno, eu estou dizendo para Deus, eu não mereço estar aqui. Esse não é o meu lugar. Não há dignidade, honra ou capacidade nenhuma em mim, mas eu fui comprado por esse sangue. E a graça transformou aquele que não merecia em aquele que agora tem acesso ao trono da graça. E eu reconheço que nada sou, e por isso me prostro em adoração, porque Ele, o Cordeiro, é digno. Queridos em Cristo Jesus, se estamos aqui, se temos expectativa de futuro, se podemos viver essa vida, é porque aquele sangue do Cordeiro foi derramado em nosso lugar. Porque Ele me comprou e eu agora pertenço a Ele por direito. E Paulo vai dizer, agora vivo eu. Não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Só Cristo, Cordeiro de Deus imolado, é digno da nossa adoração. Eu queria que você fechasse os olhos. Apocalipse é um livro apressado e eu não queria falar muito hoje à noite. Queria passar na carreira só nisso aqui. E eu queria que você reconhecesse agora, declarasse em adoração
ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, aquele que lhe comprou com seu sangue precioso. Diga a ele agora: Cordeiro de Deus, só tu és digno. Só tu és digno. Não há louvor, glória. Não há elogio algum. Como eu disse, daqui a pouco nós vamos descer ali para a quadra. Os ritos tradicionais de lançamento de livro. Eu vou lá e vou ter a oportunidade, o privilégio, para mim é um privilégio, de assinar meu nome no livro. Mas quer que eu lhe seja bem sincero? Só quem é digno disso é o Cordeiro. A minha assinatura num livro desse